Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, para começar, acho que vocês já notaram que tá um pouco diferente o vídeo. Que no caso daqui é um novo teste de bem, esse vídeo vai funcionar. Espero que gostem. Já que o importante em si é o vídeo e passar as informações sobre o novo trailer do capítulo 5 de Pop Playtime. Para começar, acho interessante falar sobre uma coisa que eu acabei acertando, que é o tamanho do 1006. Que no caso, né, no vídeo passado, eu falei que era maior do que a Kissy, que ela tem aproximadamente 5 metros de altura. E é possível ver, né, na imagem que eu tô passando aqui para vocês, que ele tá agachado nessa imagem. Então, imagina realmente o tamanho dele quando ele estivesse em pé. Isso também é uma coisa interessante se falar que, por esse motivo, faz com que o protótipo, né, o experimento 1006, seja o maior experimento já visto na franquia. E é claro que isso me faz imaginar como vai ser a perseguição dele no jogo, que realmente imagina ele indo atrás de você, quebrando tudo pelo caminho de tão grande e pesado que ele é. Além disso, algo que está me deixando bastante intrigado é como vai ser a aparência dele nesse novo capítulo, já que nas poucas partes do corpo dele que é possível de ser vista, tem bastante partes mecânicas. Porém, a gente já sabe que ele é um amálgama, então tipo, vai ser a mistura entre partes mecânicas e partes orgânicas. Como é possível ver no braço dele, que tem justamente parte de ossos junto com os braços dele. Agora, deixando um pouco de lado o 1006 e focando em alguns detalhes do trailer, a primeira coisa que eu acho interessante comentar é sobre a mão amarela que a gente viu. Que no caso a comunidade acabou ficando meio triste, já que o capítulo 4 não possui uma nova mão. E no caso a nova mão, entre aspas, é a Omni Hand, que no caso só seria mesmo como uma chave, uma mão-chave para conseguir acessar todo o laboratório central, as partes mais profundas da fábrica. Ainda não se sabe exatamente para que serve a mão amarela, mas pelo que é possível ver na imagem, né, no trailer, dá a entender que talvez ele tenha alguma coisa relacionada com pressão. Então pode indicar que talvez essa mão amarela seja para alguma coisa relacionada à força, seja para empurrar alguma coisa ou para exercer pressão em alguma parede ou algum objeto pesado que seja necessário tirar do lugar. A coisa que mais me chamou a atenção no capítulo, além, é claro, do 1006, foi o título do capítulo, que no caso é Coisas Quebradas, Broken Things. Que no caso esse título pode indicar muitas coisas, como nos títulos anteriores da franquia, que no caso um exemplo que eu posso dar é o capítulo 4, que no caso o nome do capítulo é Porto Seguro, que no caso no jogo a gente vai até o Porto Seguro, que é o título do capítulo. Porém, nesse caso, eu acredito que isso vai ser mais focado, na verdade, relacionado à história do lugar, à história dos personagens, o que cada um tá passando naquele momento. Que no caso relacionado ao lugar, o que dá pra ver bastante no trailer é que o lugar é bastante quebrado e além, claro, tá velho. Então, tipo, a estrutura já tá mais velha, o lugar já tá se quebrando aos poucos com o tempo. Então, essa nomenclatura, né, do capítulo, que é coisas quebradas, pode se referir ao lugar também. Além disso, dá para pegar outro significado, como por exemplo a relação do protótipo com a Pop, já que a relação deles é bem conturbada, e no caso, né, dá para associar que é uma relação quebrada, já que um discorda do outro, né, sobre querer sair da fábrica, já que um não quer sair da fábrica, que é o protótipo, já a Pop quer sair da fábrica. Além disso, né, outra relação que os fãs estão criando, né, teoria, seria entre a Lily Lovebraids, que no caso vai ser a nova vilã desse capítulo, junto com o protótipo e o Huggy Wuggy, que no caso ela teria uma relação com a Pop, que no caso seria uma relação tipo, a Pop é a versão original, a primeira a ser criada, a boneca mais antiga, e no caso a Lily Lovebraid seria como se fosse a modernização da Pop, que nesse caso, né, possivelmente a Lily Lovebraid seria a raiva da Pop ou algo parecido. Porém, isso é só uma teoria que no caso a gente só vai descobrir quando o jogo for lançado. Algo que é muito importante comentar é que nesse capítulo a gente está no laboratório principal, ou seja, é o lar tanto da Pop quanto do protótipo. Algo que é possível ver também no trailer é que o protótipo aparentemente está fazendo experimentos, né, continuando ou fazendo novos experimentos com os recursos que ele tem. No caso, os poucos recursos que lhe sobraram, né, dos dias de glória da fábrica. Agora, saindo um pouco do trailer e indo para as minhas expectativas, eu gostaria de comentar algumas delas.
Começando pelas partes positivas, a primeira delas é que eu genuinamente acredito que esse pode ser ou vai ser o melhor capítulo até agora, já que a maneira que o trailer de cinemática se desenvolve lembra bastante o trailer do capítulo 3, que muitos consideram o melhor capítulo da franquia. Que no caso eu acredito que o capítulo 5 vai superar o capítulo 3. Outra coisa também que me deixou bem feliz foi a data que eles escolheram, que no caso foi dia 18 de fevereiro de 2026. E no caso dessas perguntando, nossa, mas o capítulo 3 e 4 lançaram no dia 31 de janeiro. Por que você tá feliz que vai demorar mais? Por esse motivo, que vai demorar mais porque eles estão ouvindo o público. Porque o capítulo 4 ele acabou vindo cheio de problemas, tanto de renderização quanto alguns problemas de performance. E isso, né, para um jogo de terror é muito ruim, já que vai perder a imersão do jogo. Agora vamos para as partes negativas, né, que eu acredito que pode acabar acontecendo, mas não é uma certeza. Que no caso a primeira delas é a quantidade de personagens. Já que no capítulo 4 deu para notar que tinha bastante personagens e por causa disso alguns deles não tiveram tempo de tela adequado. Um exemplo foi o Pionossauro, que no caso ele só apareceu 5 segundos praticamente de tela e depois morreu. Ou uma falta de desenvolvimentos, que no caso aconteceu com os Nightmare Critters, que no caso foi uma tentativa, né, de hypar junto com os Smiling Critters, né, que fizeram bastante sucesso no capítulo 3, só que o pessoal não foi muito com a cara dos Nightmare Critters, porque eles ficaram bem mais jogados no capítulo 4 do que realmente fazendo alguma coisa importante. E é um medo genuíno que eu tenho, porque são personagens que, né, são personagens de peso, que no caso é o próprio Protótipo, a Pop, o Hug que tá de volta, talvez a Kiss que vai voltar e a nova vilã, que é a Lily Love Braids. Então isso pode acabar sendo alguma coisa que eles não desenvolvam tão legal no jogo. Outra coisa que eu acho pertinente, né, de comentar uma preocupação válida é o tempo de jogo. Que no caso não adianta você querer ter um jogo maior, sendo que o jogo vai ficar chato com o tempo. É melhor ter um jogo menor que vai conseguir prender a sua atenção do que um jogo muito grande que você vai acabar achando chato ao decorrer do tempo. No caso, nenhum capítulo até o momento, pra mim, pelo menos, passou essa impressão, mas é algo realmente que é bom se preocupar, já que a cada capítulo vai aumentando o tempo de duração. Tipo, o primeiro capítulo é bem curtinho, o segundo aumenta pouco tempo, o terceiro aumenta bastante, e o quarto capítulo até o momento é o maior capítulo. Então, seguindo essa lógica, o quinto capítulo seria bem maior. Outra preocupação minha é em relação ao terror do jogo, já que o trailer está prometendo bastante ser algo bem mais sombrio, bem mais tenso do que os outros capítulos. Porém, eu acredito que sim, eles vão conseguir fazer uma história tensa, já que o outro capítulo, né, o anterior, o capítulo 4, ele foi bastante tenso e sombrio e triste, porque você realmente se importa com os personagens, você sente a dor deles. Além disso, né, a última preocupação que eu tenho é em relação ao protagonista da história, já que as poucas coisas que temos em relação à história do protagonista é ele ser um ex-funcionário e que ele se arrepende de ter feito alguma coisa, que no caso, talvez ele sabia sim da hora da alegria, como é mostrado no capítulo 3. Então, assim, o nosso protagonista não é inocente, mas a gente precisa de mais coisas pro protagonista. Porque imagina, só lá no final do jogo a gente descobrir alguma coisa sobre ele, vai ficar muito apressado as informações. Agora, um assunto que muitas pessoas estão perguntando e é pertinente perguntar é se o capítulo 5 vai ser o último capítulo. Porque uma coisa que acontece em muitas histórias é eles estenderem demais a história para, claro, ganhar mais dinheiro e não acabar, né, a vontade dos fãs e sempre querer ver alguma coisa a mais. Só que não adianta você querer estender o jogo, estender a história, sendo que não tem mais história para contar, vai ficar alguma coisa forçada. Na minha opinião, eu acredito que não, esse não vai ser o último capítulo. Eu acredito que realmente vai ser o capítulo 6, o último capítulo da franquia. Caso esse seja o último capítulo, na minha opinião, eu não vou me sentir incomodado de acabar a franquia, já que é melhor você acabar uma história bem feita do que tentar estender e perder o sentido da história. Porém, a gente tem algumas evidências que no caso não vai ser esse caso, e sim que vai ter realmente o capítulo 6.
já que existe uma coletânea de PlayStation 5 que é do capítulo 1, 2 e 3. Então faz sentido ter uma segunda coletânea do capítulo 4, 5 e 6. Bom, mas esse foi o vídeo, pessoal. Obrigado por todo mundo que assistiu, ficou até o final. Muito obrigado mesmo. Já que você chegou até o final, que tal se inscrever, dar um like, compartilhar e principalmente comentar o que você achou do vídeo, se você gostou, se você acha que dá para melhorar alguma coisa. E também comente sua opinião sobre o novo capítulo. Se você acha que ele vai ser o melhor capítulo ou não, se você tá empolgado pro novo capítulo, se você espera alguma coisa, né, do protagonista, alguma coisa relacionada à história dele, o que você espera sobre o vilão principal, que é o protótipo, e os outros vilões, né, como o Huggy Wuggy e a nova vilã Lily Love Braids. Por hoje é só mesmo, pessoal. Obrigado por ver. Tchau a todos.